Bom dia, queridos irmãos, a paz do Senhor. Primeiro eu queria dizer que para mim é um grande privilégio estar aqui compartilhando da palavra de Deus com os irmãos, dizer que nós estamos muito felizes e o tema de hoje dessa mensagem tem muito a ver com isso, com a alegria do nosso coração, com aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, muito obrigado, através desta igreja, porque desde o primeiro momento que nós chegamos aqui, nós observamos esse ar de comunhão, esse ar de onde as pessoas se importam umas com as outras. Na verdade, antes mesmo de nós chegarmos aqui pela primeira vez, através da vida do pastor, nós vimos essa preocupação de cuidado, de atenção, com a nossa família. E quando o pastor me deu a oportunidade, falou, olha, dia 19 você pode pregar, já me veio esse texto na mente, e o tema central dele é justamente comunhão. E eu queria já pedir para os irmãos abrirem as suas Bíblias, na primeira carta de João. Nós vamos ler o capítulo 1 inteiro, até o versículo 2 do capítulo 2. E o que eu queria compartilhar com os irmãos é que a gente, no dia a dia da igreja, é muito fácil a gente utilizar essa palavra comunhão. E às vezes ela pode cair até numa forma um pouco simples demais do seu uso, da sua intenção, daquilo que Deus quer que nós vivamos em comunhão. E eu queria, através desse texto, refletir com os irmãos de como que Deus quer que nós vivamos a verdadeira comunhão. E para a gente entender o que Deus quer, como Deus quer que nós vivamos essa verdadeira comunhão, nós precisamos entender o que é a comunhão. Então, justamente por isso eu quero propor esse tema, a natureza da comunhão, para que a gente entenda na essência o que é, como Deus planejou, o que Deus quer da comunhão na igreja, no nosso ambiente, nos nossos relacionamentos. Então, eu queria propor isso. Eu queria propor, antes mesmo da gente fazer a leitura, de realmente refletirmos sobre o que é natureza da comunhão. Eu trouxe aqui definições, um pouco até de dicionário, algumas definições gerais. Por exemplo, a definição de natureza. A gente tem uma definição, provavelmente, se nós pegássemos todas as crianças que estavam aqui, o que é natureza? Elas iriam dizer aquilo que nós vemos, aquilo que Deus criou. Mas eu não quero tratar sobre natureza sob essa ótica. Eu quero trabalhar natureza sobre a ótica de daquilo que nasce, daquilo que dar a qualidade, dar uma qualidade inata daquilo que Deus planejou para que fosse a comunhão. Então, a origem, a essência da comunhão. E o que seria comunhão? Eu trouxe uma definição aqui para tentar deixar bem claro, o ato de compartilhar atividades e privilégios em uma íntima associação de um grupo. E seu uso é feito especialmente na Bíblia, esse uso é feito para especialmente se referir ao casamento e à igreja. Essa palavra, que no grego é koinonia, que muito provavelmente a maioria dos irmãos já deve ter escutado, nós temos em diversas igrejas o ministério de koinonia, que é o ministério de comunhão, que está responsável ali para elaborar os momentos de confraternização da igreja. É utilizado justamente porque esse momento é um momento intencional, onde as pessoas que estão ali dedicam não apenas um tempo determinado para prestar um serviço a outras, mas elas dedicam o seu coração, a sua vida, para que tenha um momento intencional e edificar umas às outras. Então, partindo dessa definição, onde a essência, a natureza da comunhão é um momento de íntima prestação de serviço, de dedicação da sua vida, uma dedicação intencional, não é de qualquer forma, não é apenas comparecer a eventos. Minha igreja vai fazer um evento, eu vou lá, vou colocar meu nome. Inclusive, eu estou surpreso e muito alegre em ver a lista de café da manhã de vocês, maravilhosa, eu não sei se já chegou a 100, mas a última vez que eu vi estava quase chegando a 100. E eu espero que vocês estejam vindo para essa comemoração, não apenas com o coração grato ao Senhor pelo tempo que Ele está permitindo que essa igreja exista, mas também em
confraternizar, em compartilhar do momento de comunhão intencional com as pessoas que compõem essa igreja. Porque a igreja não são essas quatro paredes, somos nós, os filhos de Deus, aqueles a quem Ele comprou com seu sangue. Então, que nós venhamos aqui realmente louvar ao Senhor, porque nós temos a oportunidade de estarmos juntos em nome dEle. Então, que possamos viver essa comunhão verdadeira. Então, diante dessa definição, diante dessas impressões que eu tenho, por exemplo, com relação à igreja de vocês, eu queria refletir para que não fique apenas nas minhas impressões, não fique apenas em definições didáticas ou do português em si, mas daquilo que a Bíblia diz, o que é a verdadeira comunhão. Eu gostaria que juntos nós possamos ir às Escrituras e ver o que Deus nos convida a entender o que é a comunhão e viver a comunhão verdadeira. Para isso, e uma coisa que eu tenho achado fantástico, sempre antes das pregações, o pastor ele tem um hábito de fazer um contexto, e ele envolve um contexto histórico, o contexto daquilo que acontecia na época, um contexto de quem escreveu, para quem escreveu. Eu quero fazer rapidamente um breve resumo disso. Então, a Epístola de João, basicamente nós estamos falando de João o apóstolo, isso é praticamente um consenso entre os estudiosos. O mesmo que escreveu o Evangelho de João, escreve as cartas para a igreja ali na região de Éfeso, que hoje é a atual Turquia. Então, ele escreve ali a uma igreja. Então, já constatamos aqui uma similaridade conosco. Ele escreve a uma igreja, nós somos a igreja também do Senhor aqui nesse tempo. E ele escreve essa carta com alguns objetivos. E talvez diríamos que um dos maiores objetivos dessa carta é firmar a fé na esperança da salvação que nós temos em Jesus Cristo. E ele vai dizer isso lá em 1 João 5,13, depois os irmãos podem estar lendo, que é realmente fortalecer a fé. Mas por qual razão talvez o apóstolo João queira fazer essa declaração de fortalecer a fé? Porque justamente naquele período a igreja estava sofrendo alguns ataques. Ele vai mencionar na sua carta falsos profetas que estavam chegando ali naquela igreja. É uma igreja que esses escritos provavelmente beiram ali o ano 85 após Cristo. Então, nós temos ali a segunda, a terceira geração de cristãos, basicamente, e nessa igreja, falsos profetas que estavam entrando com mentiras dentro da igreja, e dentro delas eu queria destacar duas, que são as mais evidentes, que é, primeiro, como Jesus histórico, não Jesus encarnado. Inclusive, nós vamos nessa exposição mostrar como que João quer deixar isso bem claro, que Jesus é o Deus encarnado. Então, tinham pessoas que estavam falando que Jesus não poderia ter encarnado, porque a carne é má, o espírito é bom e a carne é má, fazendo essa dicotomia entre carne e espírito. E esse falso ensinamento, essa heresia, ela é combatida logo no início por João. E uma outra heresia que a gente também vai ver logo no início, é que aqueles irmãos estavam recebendo ensinamentos de que, uma vez que eles já creram em Cristo, tinham certeza da sua salvação, pode-se assim dizer, eles poderiam viver da forma que eles quisessem, porque o que é feito no corpo não influenciaria na alma. Então, essas duas heresias, elas estavam entrando na igreja, e ele tem o propósito, nessa carta, de combater essas heresias. Então, além desse propósito inicial de firmar a fé, queria destacar mais alguns aqui com os irmãos, que é promover, e aí nós vamos entrar agora diretamente no nosso assunto, promover a genuína comunhão baseada no conhecimento correto de Deus e de Cristo. Além de firmar, de fortalecer a fé na esperança da salvação que nós só temos em Cristo, e que eles também só tinham em Cristo, ele também tinha a preocupação de fortalecer, de promover uma genuína comunhão baseada no conhecimento correto de quem é Deus, de quem é Cristo. Promover também a alegria de seus leitores. Ele vai declarar aqui o porquê que ele está dizendo isso, que era para promover a alegria. Nós vamos também falar um pouquinho sobre isso. E também impedir
que os crentes continuem pecando deliberadamente. Porque a vida do cristão, se nós fôssemos fazer uma enquete rápida aqui, nós podemos viver como bem queremos, mas a maioria esmagadora provavelmente responderia sem titubear, que não. Uma vida de um cristão segue o exemplo de Cristo. E todas as vezes que eu vim aqui, foi pregado exatamente isso. Inclusive a declaração de fé de vocês, a missão da igreja, diz exatamente isso. Amar a Deus, amar ao próximo e fazer discípulos de Cristo. Nós não vivemos da forma com que nós achamos, nós imitamos a Cristo. Nós somos discípulos de Jesus Cristo. E João, ele tinha esse objetivo de fazer discípulos, de fortalecer a fé dos discípulos em Cristo. Então, entender esse propósito, entender o contexto, inclusive entender, por exemplo, a diferença entre o que, por exemplo, nós estamos fazendo uma pregação expositiva do Evangelho de João. O Evangelho de João, lá no capítulo 20, no versículo 31, vai dizer que o propósito do Evangelho de João é pregar Cristo para que eles cresçam em Cristo. Ou seja, tem vamos dizer assim, tem um propósito evangelístico, de fazer com que as pessoas conheçam a Cristo. Já aqui nós estamos falando com uma igreja, pessoas que já realmente creram em Cristo. E entender isso vai fazer com que a gente olhe agora para o texto, que nós vamos ler juntos, de uma forma onde eles não estão falando com qualquer pessoa, mas com aqueles que já creram, que já ouviram a mensagem de salvação e creram que Jesus é o Filho de Deus e que apenas nele se encontra a vida eterna. Então eu queria convidar os irmãos agora para a gente ler o Evangelho de João, a primeira epístola de João, no capítulo 1, a partir do versículo 1, que diz assim, o que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a vimos, e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. E escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz, e nele não há treva alguma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecados, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo estas coisas para que vocês não pequem, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Deus, muito obrigado, Senhor, por estarmos diante do Senhor, da sua palavra. Pedimos que o Senhor nos agracie, que o Senhor ilumine as nossas mentes, os nossos corações, para que saiamos daqui, Deus, transformados, moldados pela ação poderosa do Teu Santo Espírito, para que possamos sair daqui mais parecidos com Jesus, para que a Tua luz brilhe através das nossas vidas e possamos ser um farol nesse mundo que tanto carece ao ouvir do Teu Evangelho. Em nome de Jesus, oramos, amém. Queridos, então, após fazer essa primeira leitura do texto,
eu já queria começar a fazer alguns destaques, e antes de fazer esses destaques, eu queria, inclusive, trazer uma dica, principalmente aos pais. Principalmente, mas não exclusivamente. Hoje, antes de iniciar essa pregação, esse culto, o pastor comentou sobre a importância de nós lermos a palavra. E uma das coisas que eu tenho aprendido, tenho exercitado, é no momento de ler, fazer marcações, grifos, sabe? E eu queria incentivar vocês pais a incentivar os seus filhos, porque quando a gente faz isso, a gente começa a prestar um pouco mais atenção no texto, e quando a gente relê, a gente observa coisas que numa leitura às vezes primeira ou superficial, a gente não nos chama tanto atenção. E nesse primeiro trecho aqui, eu gostaria de mostrar aqui para vocês como o meu texto está todo grifado, né? E nesse primeiro trecho, nós temos algumas palavras que nos chamam muita atenção. Ele começa dizendo assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos e que vimos. Outra palavra que chama muita atenção é anunciamos, ela se repete 2 vezes. Até o versículo 4, a palavra comunhão se repete mais 2 vezes. O que dela testemunhamos. E nesse primeiro trecho, de 1 a 4, eu queria destacar o que João está fazendo. Ele é mais conhecido como prólogo, como uma introdução, esses versos de 1 a 4. Então, nesse primeiro trecho, o que João está fazendo? João está apresentando Jesus como o verbo da vida, a vida eterna, Cristo, o Filho de Deus. E não dá para a gente ler essa primeira parte sem fazer uma conexão direta com o primeiro versículo do Evangelho de João, que vocês inclusive já estudaram, que diz: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Inclusive, quando eu estou ali no devocional com as crianças, quando a gente chega nesse momento, eu gosto de sempre: e aí, quem é o verbo? Você está conseguindo entender aquilo que João está querendo dizer para nós? Ele está defendendo aqui quem é Jesus e a sua encarnação. E ele também fala uma outra coisa: o que era desde o princípio. Ele está falando da divindade de Jesus, da eternidade de Jesus. E isso é muito importante para a gente entender qual era o grande objetivo dele aqui para esses primeiros leitores. Então, João começa a afirmar a realidade histórica e tátil de Jesus Cristo. Olha só o que ele fala: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Então ele fala da realidade daquilo que eles estavam ouvindo, daquilo que eles viram e daquilo que eles tocaram. E quando fala de tocaram, provavelmente um exemplo também, um texto que vem na mente de muitos, é aquele exemplo de Tomé. Quando Tomé vira: mas eu vou acreditar, mas eu preciso tocar. E Jesus chama e fala: toque aqui. E desse texto também uma coisa incrível é que ele fala para Tomé: você creu porque viu, mas bem-aventurados aqueles que não viram e creram. E somos nós não vimos, mas nós cremos. O que nós ouvimos, nós vimos e as nossas mãos apalparam. Então ele tem um propósito aqui muito claro: afirmar a realidade histórica, presencial, tátil de Jesus Cristo. Ele não fala de uma ideia qualquer, mas ele fala do Cristo real, aquele Cristo que foi visto, ouvido e tocado. Então o ponto-chave nessa primeira parte aqui, nós temos que João está prestes a dizer sobre quem Deus é. Quem Deus é, o que Ele faz e nos permite viver. Ele também está afirmando a autoridade de Jesus, porque fala de uma mensagem que dele ouvimos. Ele fala que dele ouvimos. Então, ele já começa a dar uma autoridade, a autoridade devida a Jesus. E quando a gente vai para o versículo 4, nós entendemos o porquê. E escrevemos estas coisas para quê? Existem algumas expressõezinhas chaves na leitura da Bíblia, que o para quê é uma delas, que ele indica o que é um propósito.
por que Jesus, ou João, estava escrevendo aquilo. Ele diz explicitamente: e escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Essa alegria só poderia ser completa na compreensão da verdade absoluta. Lá em João 15, que inclusive lemos na semana passada, vai dizer: tenho-vos dito essas coisas para que a minha alegria, para que meu gozo esteja em vós e o vosso gozo esteja completo. Então, crer e entender quem é Jesus, ele é fundamental para que a gente tenha uma alegria plena, vivamos de uma forma plena no conhecimento de Deus. O texto ele vai continuar no versículo 5 e vai começar assim: a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta. Mais uma vez ele utiliza: olha, aquilo que ouvimos e que anunciamos. E ele fala da mensagem. A mensagem que dele ouvimos. Ele mais uma vez está reforçando: dele, Jesus, aquele que estava presente, não era apenas um espírito, como alguns estavam dizendo, era um espírito. Ele completa que a mensagem é esta: Deus é luz. Nós vemos agora, nessa parte, um dos grandes objetivos de João, nesse primeiro capítulo: revelar quem Deus é. E nesse primeiro trecho, ele já vem com uma afirmação categórica: Deus é luz. Então, nesse verso, João nos mostra uma questão fundamental, que inclusive me ajudou a chegar nesse tema: a natureza. É uma questão essencial, é quem Deus é a essência dele próprio. Deus é luz. E aqui nós vamos ver que o apóstolo João ele faz questão de dizer que Deus veio para revelar algo. A mensagem que dele ouvimos, ele veio para mostrar algo, para falar algo. E ele já complementa: Deus é luz. A mensagem que dele ouvimos e anunciamos a vocês é esta: Deus é luz. Nesse texto nós vemos o apóstolo João afirmando que o próprio Deus, na pessoa de Jesus, revela quem ele é. Então, nós precisamos abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos e ver que o próprio Deus ele está se revelando de uma forma visível, audível, tátil, de quem ele é. Ele é luz. E o que significa luz? Aqui nesse contexto nós vemos claramente o que Deus quer dizer que Deus é luz. Luz, de um modo geral, é algo que ilumina. Nesse texto, ela também quer dizer que ilumina, mas quer dizer mais. Quer dizer algo que purifica, que traz o conhecimento da verdade, que resplandece em meio às trevas. Então, Deus é luz, no sentido que se revela, no sentido da sua perfeição. Deus é luz no sentido que nada pode ficar oculto a Ele, no sentido que nele não há treva alguma, como termina o texto. Então, conhecer a Deus é a única forma, meus queridos irmãos, de nós conhecermos a nós mesmos, porque através da luz de Cristo, Ele nos ajuda a ver, revelar quem verdadeiramente nós somos. Através de Cristo, nós podemos ver o que antes estava oculto a nós, e Ele nos revela. O verso 5 termina dizendo: e nele não há treva alguma. Ele termina esse verso declarando algo extremamente poderoso: a sua pureza, a sua perfeição, a sua santidade, a sua perfeição moral. Declara que o pecado não pode subsistir a Cristo, que Ele venceu o pecado. Queria convidar-vos a ler junto comigo também 1 João 3, versículos 5 a 6. Pode projetar aqui para a gente? 1 João 3, isso. E vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os pecados,
e nele não existe pecado. Volta mais um pouquinho, por favor. E nele não existe pecado. Aqui o apóstolo João está reafirmando que nele não há treva alguma, nele não existe pecado. Pode passar, por favor. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e não o conheceu. Nem o conheceu. Só até lá. Aqui nós vemos a palavra viu e conheceu, nos ajudando a compreender a ideia de trazer luz. Quando nós vemos a Deus, quando nós conhecemos a Deus, Ele está dizendo aqui que nós não devemos viver pecando, porque nosso Deus é santo, e Ele afirma isso de uma forma categórica. Nós devemos andar em santidade, assim como o nosso Deus é santo. Jesus, o nosso Salvador, Ele nos dá o modelo o qual nós devemos seguir. E eu gosto sempre de lembrar das palavras do nosso professor Davi Murk, que Jesus, ele é a nossa régua, e Ele é uma régua muito alta. É uma régua tão alta que nós podemos ver claramente que nós não temos condição de alcançar. Mas isso não desqualifica-o de ser a nossa régua. Na verdade, Ele continua sendo a nossa régua. Nós devemos perseguir isso, tendo a consciência de que apenas com a ação do Espírito Santo de Deus, nós vamos poder ser santificados e estar diariamente sendo transformados e moldados por Ele próprio, para parecer com Ele. O texto diz: Deus é luz. E essa é uma afirmação que ela se junta com outras afirmações de João. Por exemplo, lá no Evangelho de João, capítulo 4, verso 24, no contexto da mulher samaritana, ele também afirma que Deus é Espírito. Aqui ele está dizendo, Deus é luz. Lá ele diz, Deus é Espírito. E em 1 João 4,8, já no contexto de encorajamento dos irmãos para que vivam em amor uns aos outros, ele vai afirmar que Deus é amor. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E essas três definições, Deus é luz, Deus é Espírito, Deus é amor, nos revelam um pouco de quem Deus é. E nós devemos olhar para isso, e agora, voltando para o aspecto da comunhão, nós precisamos refletir Cristo, nós precisamos amar uns aos outros, e isso, meus queridos irmãos, precisa ser feito de uma forma intencional, de uma forma realmente onde a gente dedique a nossa vida ao outro, colocando o outro, muitas vezes como superior a nós mesmos, dedicando as nossas vidas de uma forma carinhosa, amorosa, intencional. E eu glorifico ao Senhor pela vida dos irmãos, porque nós temos sentido isso. Encorajo que os irmãos continuem buscando viver dessa forma, porque isso glorifica a Deus. Entretanto, na continuidade do texto, ele também nos mostra quem nós somos, porque ele mostra quem Deus é. Deus é luz, e nele não há treva alguma. Então podemos concluir que a natureza de Deus, ela é santa. Mas o texto no versículo 6 vai dizer assim: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mentimos e não praticamos a verdade. Se nós vemos que em Deus não existe pecado algum, se nós mentimos, nós nós não praticamos a verdade, nós podemos concluir que a nossa natureza ela é corrompida, a de Deus é santa, e a nossa é corrompida. E aqui, nós temos um lembrete da nossa necessidade de nos lembrar quem nós somos em Deus. Deus é santo e exige que nós vivemos em santidade. Esse texto, ele além de lembrar os leitores originais que eles não poderiam viver de qualquer maneira, esse texto também nos lembra que nós não podemos viver de qualquer maneira. Nós precisamos dedicar as nossas vidas em forma que glorifique ao nome de Deus, baseados na verdade, que é o nosso próprio Jesus. Eu queria ler com os irmãos
1 João 2,9, primeiro. Você pode projetar para nós? Quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. E agora 1 João 4, 16 a 18. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Nisso o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como Ele é, também nós somos neste mundo. Não existe medo, pelo contrário, o amor lança fora o medo. Nós estamos aqui vendo como uma forma de a gente praticar esse amor no dia a dia. Eu não sei os irmãos, mas eu nasci na igreja, num contexto meus pais já eram cristãos, e vir à igreja pode virar um hábito, uma rotina, e a gente pode, inclusive, ser muito gentil, muito simpático, muito gente boa, uns com os outros, mas não estamos vivendo uma verdadeira comunhão. Estamos apenas cumprindo um rito cerimonial, semanal, mas não estamos vivendo a verdadeira comunhão. E como que a gente pode avaliar isso? Uma das formas que eu queria propor para os irmãos é avaliar como tem sido a sua intencionalidade em realmente saber como seu irmão está. Orar uns pelos outros, aqui, como um momento que o pastor, inclusive, deixou claro, uma das razões para a gente estar orando uns pelos outros é essencial. Mas estamos fazendo isso como uma forma de demonstrar aquilo que Deus tem feito em nossas vidas? O evangelho que nós estamos ouvindo, e às vezes até pregando, é compatível com aquilo que nós estamos vivendo? Nós temos sido identificados pelo verdadeiro evangelho, de amar realmente, de viver em comunhão? Uma comunhão real, uma comunhão que demonstra a luz de Cristo em nossas vidas? Eu trouxe alguns problemas, alguns pecados que nós lidamos e que às vezes a gente costuma não dar nomes a eles. Conflitos na igreja nós temos e nós precisamos confessar esses pecados diante de Deus. Como por exemplo, nós temos fofoca, nós temos dificuldades em perdoar uns aos outros, nós temos pessoas que às vezes por essa dificuldade de perdoar têm amarguras. A nossa igreja é composta de famílias, e nossas famílias, nós temos brigas, e se não resolvemos, se não nos... Ai, Jesus, me ajuda a lembrar a palavra desbrigar, é desbrigar? Se nós não nos desbrigamos, eu estava preparado, eu falei, eu vou lembrar, se nós não desbrigamos, ou pedimos perdão, somos humildes, nós não estamos vivendo em comunhão nem dos próprios lares. Se nós não estamos educando os nossos filhos de uma forma ativa, estamos sendo pais permissivos, ou pelo contrário, às vezes estamos sendo abusivos. Como que nós lidamos com a ansiedade? Como que nós lidamos com os nossos vícios, com compulsões, com desejos desenfreados? Como nós lidamos com orgulho e autossuficiência? Eu queria que os irmãos refletissem nisso, porque todas essas coisas são pecados que precisam ser nomeados e mostram que nós precisamos da luz de Cristo, da santidade dele em nossas vidas. Nós não podemos conviver com esses pecados, porque se convivermos com esses pecados, ele vai comprometer a nossa comunhão com Deus. Foi dito nas pregações anteriores que se você peca com frequência, com o tempo você vai se afastando e vai deixando de ter comunhão com Deus. Se nós cremos que isso é verdade, e é porque a palavra diz, nós precisamos estar vigilantes a isso. Não devemos negociar com o pecado, mas nós devemos confessar e pedir e abandonar
e pedir para o Senhor nos ajudar a vencê-los na força dele. Então, quando somos iluminados por Cristo, nós conseguimos reconhecer os nossos pecados e andar na luz. Versículo 7 diz: se andamos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então aqui está o segredo. Para usufruirmos, para desfrutarmos a verdadeira comunhão com Deus e uns com os outros, precisamos andar na luz. Somente na comunhão com Deus nós vamos poder desfrutar uma verdadeira comunhão. Então você pode já ter se perguntado: será que eu estou vivendo uma verdadeira comunhão? Ou será que eu estou batendo o meu ponto aqui na igreja toda semana? Se você por acaso fez essa pergunta a si mesmo, eu espero que você agora se volte e faça uma outra pergunta: como está a minha comunhão com Deus? Como estão as minhas práticas espirituais diárias? Oração, leitura da palavra, uma meditação realmente profunda. A oração, ela faz parte do seu dia? Se isso tudo faz, com certeza você tem comunhão com Deus. Então a natureza da nossa comunhão, a origem da comunhão vem do próprio Deus. Ela está baseada em Deus. E isso está firmado na nossa união com Deus. E é muito bom ver como o Senhor, na sua palavra, Ele vai nos confrontando, e Ele vai nos mostrando como ela toda é uma conexão, é uma grande história só. Os irmãos, na semana passada, refletiram junto conosco, através da mensagem do pastor, sobre a videira verdadeira, ok? Ok? E dentro desse texto, uma das verdades teológicas é essa doutrina da união com Cristo. E para a gente viver a verdadeira comunhão, nós temos que estar ligados à videira. Essa verdadeira união com Cristo é o que estabelece a verdadeira comunhão com Deus e também com os nossos irmãos. Então, se nós queremos viver uma verdadeira comunhão, nós precisamos ter, primeiro, uma compreensão correta de quem Deus é para nós, de quem Jesus é para nós. Hoje nós cantamos duas coisas, e eu gosto sempre de citar os louvores. Eu não citei logo no começo, porque assim que o pastor subiu, ele já citou os louvores. Eu gosto de fazer isso. Então, já que ele já fez isso anteriormente, eu falei, eu vou deixar para depois. Vai ter minha deixa, e teve agora. Quem Jesus é? Nós cantamos para nós cantamos isso hoje. Jesus é quem? É o nosso rei? Realmente você declarou isso de coração convicto, que Jesus é o seu rei? Então, se Jesus é o seu rei e nós somos os seus súditos, Ele fala e nós obedecemos. E nós devemos viver isso. E aqui, nos lembrar, João nos ajuda a lembrar de quem Deus é para nós. Jesus é a nossa autoridade, Ele é o nosso rei, Ele é o nosso salvador. Ele está lembrando esses irmãos aqui, e a palavra de Deus nos lembra hoje que Jesus é o nosso salvador. E que Ele é um salvador que nos dá um exemplo de como devemos viver. E nós devemos andar na luz, porque Ele é luz, porque Ele está na luz. E mantemos comunhão uns com os outros através disso. Um outro aspecto desse texto é o reconhecimento dos nossos pecados. Confessar demonstra a nossa confiança no Senhor. Então, confessar demonstra confiar. Dito isso, vamos ler agora os versos 8 até o verso 10. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecados, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Um dos recursos literários que João utiliza são contrastes. Por exemplo, nós vemos aqui, nesse trecho, verdade
o oposto da mentira. E isso é muito importante a gente identificar, porque luz, onde há luz, não há trevas. Deus é luz e nele não há trevas alguma. Deus é a verdade e nele não há mentira. Se andamos na luz, mantemos comunhão com Ele. Então, entender esses contrastes que João faz é muito importante para que a gente possa entender o objetivo que Deus tem para nós. E nesse trecho, talvez ele seja o trecho mais conhecido dentro do meio cristão desse primeiro capítulo, que é: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, esse versículo, perdão, para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Nós vemos, mais uma vez, João destacando a nossa condição. João destacando que nós temos pecados, nós cometemos pecados, e agora ele propõe o que nós devemos fazer. Então, esse texto ele é muito claro o que nós devemos fazer. E essa ordem está no versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Ele nos chama a confessar os nossos pecados. E queridos, não existe comunhão da luz com as trevas. Então, existe a necessidade de reconhecimento dos nossos pecados diante de Deus. E às vezes até diante dos nossos irmãos, porque pecamos às vezes uns contra os outros. E pedir perdão uns para os outros faz parte do processo de reconciliação e restauração que é feito por Deus, através dele nas nossas vidas. Então precisamos reconhecer essa condição de quando pecamos, precisamos pedir perdão, confessar os nossos pecados, nos arrepender. E arrepender, mudar de direção. É bom lembrarmos esses conceitos que, não sei, aqueles que já deram aula para crianças na IBD, a gente costuma fazer isso de uma forma muito didática e muito, às vezes até que parece que é uma coisa muito fácil. Crianças, se você pecar, você precisa se arrepender, e se arrepender é mudar de direção, é parar de fazer as coisas erradas. Isso está certo em certa medida? Sim, mas vai além disso. O apóstolo João aqui, ele está preocupado em mostrar para nós que Deus é luz, que Deus é santo, que nós devemos viver isso, porque é um relacionamento com quem Deus é, em essência, não apenas uma aparência moral, de a gente deixar de praticar coisas que não condizem com o Evangelho. Não é apenas isso, mas é muito mais do que isso. É nós abandonarmos os nossos pecados, confessarmos os nossos pecados, por quem Deus é, por prazer de estar na sua presença, por prazer em ter comunhão com Ele, por prazer em ter comunhão uns com os outros. E confessar os nossos pecados é algo indispensável para isso. Reconhecer os nossos pecados sem nos defendermos, sem nos justificarmos, sem procurar será que tem uma saída aqui, pelo menos para eu dizer, eu fiz isso por tal coisa? Não. Quando os pecados são identificados, eles precisam ser confessados de uma forma onde não busca justificativa. E eu queria trazer também uma definição sobre confessar pecados, porque às vezes nós não nos lembramos muito bem o que significa isso. Confessar pecados é concordar com Deus que pecamos contra Ele. Deus é a verdade. E se nós vamos contra essa verdade, nós pecamos contra Ele. Então, quando nós confessamos os nossos pecados, nós estamos dizendo assim para Deus: Senhor, o Senhor está certo. O que eu fiz vai contra a sua verdade. Me perdoa. E isso tem que ser feito com um coração sincero. Porque o nosso pecado ofende ao Senhor.
porque o nosso Deus é santo, e isso nós não podemos esquecer nunca. Quando nós concordamos com Deus, nós não escondemos. Concordar é o oposto, inclusive, de esconder. Então, se você, por um acaso, já está aí pensando, ixi, ainda não confessei esse pecado, estou escondendo, não faça isso, meu querido irmão. O Senhor é luz, traga a luz, não oculte o pecado, porque isso já tem prejudicado, se esse é o caso, a sua comunhão com Deus, e também vai refletir na comunhão aqui, local. O texto, ele nos convida, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E o que nos enche de esperança, queridos, que a base desse perdão, o texto também já diz, Ele é fiel e justo. Essa declaração, ela nos enche de alegria e de esperança. Ele nos perdoa baseado não naquilo que nós podemos fazer para reconhecer o nosso pecado, mas em quem Deus é. Ele é fiel e justo. A garantia e a segurança do perdão está no caráter de Deus. Assim como a segurança da salvação não está em nós, mas em Deus, o perdão dos pecados também. Porque Deus é a nossa rocha firme. Deus é a pessoa que nos garante o perdão dos pecados. E para que a gente saia daqui refletindo, eu queria propor 3 verbos, 3 palavrinhas que a gente possa tentar sair daqui lembrando. Primeiro é reconhecer. Segundo é confessar. E o terceiro é descansar. Então, para que a nossa comunhão com Deus ela não seja interrompida, afastada, reconheça os seus pecados, que reconheçamos os nossos pecados, que identificamos, que demos nome aos pecados que temos cometido, e possamos nos achegar a Deus, livres da culpa e da vergonha, porque se somos perdoados, é pelo que Deus já fez na cruz, pelo preço que Ele já pagou, e nós temos que ter a convicção disso. Então, queria propor, dentro desse aspecto de reconhecer, que os irmãos depois reflitam, inclusive, no Salmo 139. Olha como ele começa e como ele termina o Salmo. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. No 23 ele termina assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se no meu caminho algo te ofende, e dirija-me pelo caminho eterno. O Senhor conhece o seu coração, o Senhor conhece o meu coração. Então, reconheça, identifique e leve aos pés da cruz os pecados que você tem cometido. Segundo é confesse, não apenas identifique, mas confesse os seus pecados. Para andar na luz, porque Deus é luz, nós precisamos confessar os nossos pecados. Para ter comunhão com Deus e uns com os outros, a verdadeira comunhão não pode ser só da boca para fora. Precisamos estar na luz, e para isso nós precisamos confessar os nossos pecados, porque Deus é luz, Deus é santo, e esse processo de libertação do pecado, ele passa pela confissão dos pecados. Portanto, em Tiago 5,16 diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros, para que sejam curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, se também existe algum problema aqui, como eu falei no início, eu observo, uma das coisas que eu tenho feito bastante, é tentado observar como que vocês são como igreja. E de modo geral, eu tenho ficado muito feliz e louvando ao Senhor pelo que eu tenho visto. Mas somente Deus conhece o coração de cada um de vocês. E se tem algum pecado não resolvido, meus irmãos, não percam tempo. Vá até aquela pessoa que você
precisa resolver, e resolva. Orem uns pelos outros, confessem os seus pecados uns aos outros. Não deixem para depois. O inimigo, ele é sagaz, o inimigo é sujo. Não deem brecha para o diabo nesse aspecto. Então, se você precisar, procure irmãos maduros, irmãs maduras, que possam lhe auxiliar nesse aspecto. Então, primeiro reconheça, segundo confesse, e o terceiro é um convite ao descanso. Descanso porque, para andarmos na luz, nós precisamos lembrar de quem Deus é. Deus é luz. Ele nos perdoa os pecados. Ele nos garante que Ele é fiel, Ele é justo. E uma vez que confessamos, o passo final é crer e receber o seu perdão. E viver em comunhão com Deus e com o nosso próximo. Então que nós possamos sair daqui refletindo que a nossa vinda para cá, todos os domingos, quer seja durante o dia de semana, sábados, qualquer atividade, não é apenas um mero encontro de pessoas que têm afinidades, mas de lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, que têm prazer em servir uns aos outros, que têm prazer em amar uns aos outros, que têm prazer também em perdoar uns aos outros, assim como Deus nos perdoou, porque esse é o convite de Deus para nós. Que nós nunca esqueçamos que Ele é o fiel e justo juiz, e que nós temos perdão baseados naquilo que Ele já fez. Reconheça, confesse e descanse. Que o Senhor nos ajude a vivermos essa vida que glorifique o nome dEle em todo o tempo. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Pai, por esse enorme privilégio, Pai, de podermos estar diante do Senhor e refletir mais uma vez na Tua Palavra, e nos lembrar, Senhor, daquilo que o Senhor já fez por nós. Obrigado pela salvação que nós temos em Cristo Jesus. E se alguém porventura está aqui e ainda não creu no Senhor, pedimos que o Senhor, a luz, ilumine a mente e o coração dessa pessoa, para que ela possa entender quem ela é sem o Senhor, e que o Senhor a convença do pecado, da justiça e do juízo, e que nós como igreja, Senhor, possamos sempre estar buscando a Ti, para podermos viver a verdadeira comunhão que nós só podemos ter no Senhor, através da comunhão que nós temos contigo, Pai. Nos ajuda, Senhor, a viver essa vida de comunhão com o Senhor, através das nossas disciplinas espirituais, do nosso dia a dia. Fala conosco, Senhor, nos molda diariamente, através da luz da Tua Palavra, Pai. Deus, se algum dos meus irmãos aqui está tendo dificuldade nessas disciplinas espirituais, o qual nós denominamos oração, leitura da Palavra, que o Senhor use a Tua comunidade, a Tua igreja aqui, para um estar ajudando o outro, que um edifique ao outro, Pai, para que possamos juntos crescer no conhecimento do Senhor, e ver a plena comunhão em Ti, de forma alegre, plena, como nós vemos claramente na Tua Palavra que o Senhor quer que vivamos. Ó Deus, nós Te louvamos e Te agradecemos, Senhor, porque nós temos o Senhor Jesus como nosso advogado junto ao Pai, e que mesmo quando pecamos, nós podemos recorrer a Ti, Senhor. Obrigado porque o Teu sacrifício naquela cruz, o preço pago, foi suficiente para aplacar a ira, e hoje nós temos paz contigo, Senhor. Obrigado porque somos justificados, não por aquilo que fazemos, mas por quem Tu és, e pelo que Tu fizeste naquela cruz por nós. Nós Te louvamos, Te agradecemos, Pai, por essa comunidade nesse local, mas também Te oramos pela igreja espalhada por toda a face da terra. Que o Senhor ajude os nossos irmãos a viverem também de forma íntegra, de uma forma verdadeira, diante da Tua Palavra, reconhecendo de uma forma submissa, humilde, a nossa necessidade diária do Senhor. Ó Deus, nós Te louvamos e clamamos a Ti, no nome poderoso de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Amados, vamos nos colocar de pé. Nós temos algumas pessoas que estão nos visitando hoje. A Alice Maria Palma,
A mãe do Samir, seja muito bem-vinda, viu? Deus abençoe. Mãe do Samir ali. Tem o Daniel também, nos visita, né, Daniel? O Daniel, a Alba também, o Cadu, a Elaine também, sejam muito bem-vindos. Deus abençoe vocês, prazer tê-los com a gente. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Quanto tempo, Flávio? 10 minutinhos, depois nós voltamos para a escola bíblica. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado por esse momento que nós compartilhamos agora com Felipe. Muito obrigado porque a gente pode ver o quanto nós precisamos, Senhor, Te conhecer, para nos conhecermos, para entendermos a nossa realidade, para entendermos quem nós somos diante do Senhor. Pai, ajuda-nos a viver na luz, a procurar, Senhor, a verdade na nossa vida, a permanecermos em Ti, obedecendo os Teus mandamentos. E a entender, Senhor, que está sempre aberto o trono da graça para voltarmos a Ti a cada momento que nós pecamos, Senhor. Perdoa os nossos pecados, como nós já falamos hoje, e perdoa porque muitas vezes não buscamos a Ti em primeiro lugar. Mas guarda-nos na Tua graça, sabendo, Pai, que a Ti podemos buscar em qualquer momento, a Ti podemos recorrer em qualquer momento, confiando que o Senhor atende às nossas orações, se temos um coração humilhado e contrito. Guia a nossa semana, sustenta-nos com a Tua mão poderosa, dá-nos muita sabedoria, discernimento para tudo que temos que fazer, decisões que precisamos tomar, atitudes que devemos mudar, e ajuda-nos a sermos a luz que esse mundo precisa, a luz, Senhor, de ajudar pessoas quando estas estão nas trevas e precisam de direcionamento, vivendo no amor de Cristo. E que em tudo isso, Pai, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a consolação, a comunhão e o poder do Espírito Santo esteja conosco hoje e para tudo sempre. Amém e amém. Meus amados, 10 minutinhos voltamos para a escola bíblica. Deus abençoe vocês e estejam atentos para os avisos dessa semana do nosso culto. Semana que vem temos o café da manhã, ok? Fiquem com a paz.